Imagina só o seguinte, é dia 15 do mês, você acorda, pega o celular, abre o aplicativo do seu banco e lá está, uma notificação de crédito de 3.634 recebido. Você não vendeu nada, você não atendeu o cliente, não bateu ponto, só dormiu. Isso não é fantasia, isso é o que os fundos imobiliários fazem por quem investe direito. E nesse vídeo eu vou te provar com planilha aberta, conta na mão, que isso é possível. Então fica até o final, porque lá no meio eu vou te mostrar a fórmula para qualquer meta de renda que você quiser, não só os R$ 3.634. Então bora! Antes de qualquer coisa, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já pensou em ter um imóvel para alugar? A maioria das pessoas que eu conheço pensa nisso em algum momento da vida. Comprar um apartamento, alugar, receber o aluguelzinho ali todo mês, parece bem simples, mas aí a realidade aparece. Você precisa de um valor alto para comprar, normalmente centenas de milhares de reais. Depois vem ali o IPTU, vem o condomínio, a reforma, quando o inquilino sai, a imobiliária que cobra de 8 a 12% do aluguel só para intermediar. E quando o inquilino atrasa, você que se lasca, né? Você que se vira. Agora imagina só um mundo completamente diferente. Você investe em imóveis, recebe aluguel todo mês, mas não tem nenhuma dessa dor de cabeça aí que eu falei para você. Sem inquilino, sem reforma, sem IPTU, sem imobiliária e ainda por cima isento de imposto de renda. Esse mundo existe e se chama Fundo de Investimento Imobiliário ou simplesmente FIIs. Um fundo imobiliário funciona assim. Uma gestora profissional capta dinheiro de milhares de investidores, compra imóveis grandes, shoppings, galpões logísticos, lajes corporativas, hospitais e distribui o lucro do aluguel entre os cotistas. Você compra cotas na bolsa de valores com qualquer valor, às vezes com menos de R$10, e todo mês recebe sua parte do aluguel proporcional ao número de cotas que você tem. Simples, direto e poderoso. E hoje eu vou te mostrar que com uma carteira de 6 fundos bem escolhidos, você consegue gerar R$ 3.634 por mês de renda passiva e como você pode replicar isso com a sua realidade financeira, seja lá qual for. Então vamos começar aqui com a parte 1, a lógica dos dividendos. Tudo começa com o número, o Dividend Yield. Então já vai anotando esse nome aí, Dividend Yield, porque você vai usar ele para sempre. Então vamos lá, Dividend Yield é a porcentagem que um fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota. Eu vou te dar um exemplo bem simples para você entender. Imagina que uma cota custa ali R$100 e esse fundo paga R$10 de dividendo por ano, dividido em parcelas mensais de 83 centavos. O dividend yield anual desse fundo é de 10% ao ano. Agora é só aplicar isso na meta de 3.634 por mês. Multiplica esse valor por 12 meses, que é 3.634 vezes 12, que é igual a R$ 43.608 por ano. Esse é o valor que a sua carteira precisa gerar em dividendos num ano. Se o dividend yield médio da sua carteira for de 10,8% ao ano, que é exatamente a média da carteira que eu montei, a conta fica assim. 43.608 dividido por 10,8% é igual a 403.777, arredondando ali 403 mil investidos. Mas agora vem a cereja do bolo, porque eu vou te dar algo mais valioso ainda. A fórmula universal serve para qualquer meta que você tiver. É assim, valor necessário igual a renda mensal desejada multiplicado por 12 dividido por dividend yield anual. Então vamos dizer que você quer ganhar ali R$500 por mês. Então vamos fazer esse seguinte cálculo. R$500 vezes 12, que são 12 meses, igual a R$6.000, dividido por 10,8%, que é igual a R$55.555. Agora, se você quer ter ali R$1.500 por mês, faz assim, 1.500 vezes 12, que é igual a 18.000, dividido por 10,8%, que é igual a 166.666, arredondando 166 mil. Agora, se você quer ter 5 mil por mês, é 5 mil vezes 12, que é igual a 60 mil, dividido por 10,8%, que dá 555 mil reais.
Guarda essa fórmula que ela te diz exatamente onde você precisa chegar. E olha, o dividend yield de 10,8% que eu usei é real e é a média da carteira que eu vou abrir agora para você ver. Não é força de expressão, é dado concreto e com certeza você montando uma carteira aí como essa aqui que eu vou mostrar para você, com certeza você consegue aí seus 10%, até mais que isso, chegando ali nos 11, 12% ao ano. Então é super tranquilo uma pessoa e um investidor conseguir sim alcançar essa meta aí dos 10%. Então agora vamos à parte 2, que é a carteira na prática. Agora a parte que todo mundo espera. Eu vou abrir então a carteira fundo por fundo e te mostrar de onde vem cada centavo. Eu montei uma carteira com 6 fundos de tipos diferentes. Isso é importante. Diversificar entre setores diferentes protege você quando um segmento vai mal. Por exemplo, se o setor de shoppings apanha numa crise, os galpões podem estar indo bem. Se os fundos de papel estão sofrendo com juros, os de logística podem estar entregando resultado. O equilíbrio é o que garante a consistência da renda. Então vou começar agora aqui com o TRX-F11, que é renda urbana. Esse fundo investe em imóveis do dia a dia, supermercados, farmácias, lojas de rua. O que eu gosto nesse fundo é o perfil dos contratos, que são longos com reajuste pelo IPCA e com inquilinos grandes, redes que não desaparecem de um mês para o outro. Renda previsível, dividendo consistente. Agora vamos para o próximo, que é o BTLG11, logística. Galpões logísticos de alto padrão. O fundo ele aluga para empresas de e-commerce, indústrias e operadores logísticos. Com o crescimento do comércio online, esse setor virou um dos maiores aquecidos do mercado imobiliário. Demanda alta, vacância baixa. O próximo aqui é o GGRC11, logística mais galpões, mas com a diferença. O GGRC11 tem uma carteira mais concentrada em contratos atípicos, contratos mais longos, com multas pesadas em caso de rescisão. E isso dá mais previsibilidade para a renda do cotista, menos surpresa no extrato. O próximo aqui é o HGLG11, Logística Premium, um dos fundos mais respeitados do Brasil. Grande, líquido, com gestão reconhecida no mercado. O HGLG11 tem imóveis de altíssima qualidade, bem localizados, com inquilinos de primeira linha, vacância historicamente baixa. É o tipo de fundo que você coloca na carteira e dorme tranquilo, descansado. Agora vamos para o próximo, que é o MXRF11, fundo de papel. Esse aqui funciona diferente dos outros. O MXRF11 ele não investe em imóvel físico, ele investe em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. São basicamente títulos de dívida do mercado imobiliário que pagam juros mensais. E é por isso que o dividendo dele costuma ser um pouco mais alto e muito mais regular. É um ótimo fundo para equilibrar a carteira, principalmente em momentos de juros altos. É isso mesmo. E o MXRF11 é o maior fundo imobiliário de papel da Bolsa Brasileira. Agora o próximo fundo é o XPML11, que ele é focado em shoppings, que são shoppings de alto padrão em cidades grandes. O XPML11 é gerido pela XP e tem uma carteira de ativos premium. Quando a economia vai bem e o consumo cresce, esse fundo sente na veia e o dividendo acompanha isso. Tem um comportamento um pouco mais variável que os de logística, mas entrega um bom retorno no longo prazo. Então vamos lá, veja agora a distribuição da carteira que eu montei. Cada fundo recebe uma fatia do total de 403 mil. A soma dos dividendos mensais, fundo por fundo, chega em R$ 3.634. Não é mágica, é matemática. Então bora lá então agora para a parte 3, que são os 5 indicadores que todo investidor precisa saber. Agora vem a parte mais importante do vídeo. Você pode sim copiar minha carteira e isso é válido, mas o que eu quero mesmo é que você aprenda a escolher os seus próprios fundos, porque o mercado muda, os novos fundos surgem, alguns ficam caros, outros ficam mais baratos. Quem entende os indicadores consegue navegar sozinho e muito mais confortável. Então agora eu vou te ensinar os 5 filtros que eu uso toda vez que eu avalio um fundo imobiliário. E o primeiro deles é o Dividend Yield, que nós já falamos, que é o rendimento anual em dividendos. Mas aqui vai um ponto importante.
Dividend yield muito alto pode ser sim uma armadilha. Se um fundo está pagando 20% ao ano de dividend yield, uma de suas coisas pode estar acontecendo. Ou o preço da cota caiu muito, o que é um sinal de problema, ou o fundo está distribuindo um lucro extraordinário que não vai se repetir no futuro. Mas agora, se você tem um dividend yield alto, constante, ao longo de muitos meses, aí sim é um sinal de qualidade, muita qualidade. Eu gosto de fundos com um dividend yield entre 9% e 13% ao ano, consistentes nos últimos 12 meses. 2. PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial. Esse indicador compara o preço da cota no mercado com o valor real dos ativos do fundo. Se o PVP está em 0,90, quer dizer que você está comprando R$1 de ativo por 90 centavos. Isso é desconto e é muito bom. Mas agora, se está em 1,20, você está pagando 1,20 por cada R$1 de ativo. Pode indicar que o fundo está caro e eu não acho isso uma boa ideia, comprarmos fundo imobiliário mais caro, né? Sempre é bom comprar ou no seu preço justo ou mais baixo que isso, né? No caso, descontado. E lembrando aqui, não existe uma regra absoluta, mas eu costumo preferir fundos com PVP entre 0,90 e no máximo ali 1,06. Passou disso eu já não quero mais. Terceiro aqui é a vacância. Bom, a vacância é a porcentagem de imóveis vazios dentro do fundo. O imóvel vazio não gera aluguel. Aluguel menor significa dividendo menor. Parece óbvio, né? Mas muita gente ignora isso na hora de escolher um fundo. Eu, por exemplo, evito fundos com vacância acima de 7%. Eu prefiro fundos com vacância abaixo disso. Ideal ali é abaixo de 5%, né? 2, 3% é o ideal. Agora vamos ao quarto filtro aqui, né? A liquidez diária. Bom, a liquidez é a quantidade de cotas negociadas por dia na bolsa. Mas vamos lá então, por que isso é importante? Simplesmente porque se você precisar vender as cotas em algum momento, você quer ter compradores disponíveis, certo? Um fundo com liquidez baixa pode te prender numa posição que você não consegue sair. Eu, por exemplo, eu gosto de fundos com pelo menos 1 milhão de negociadores por dia. Os fundos da carteira que montei tem muito mais do que isso, então fica ligado aí que já eu te mostro. Todos esses fundos imobiliários aí que eu te mostrei, eles têm muito mais de R$1 milhão negociados por dia. Então são ótimos fundos imobiliários. Quinto filtro, qualidade da gestão. Esse é o mais difícil de medir, mas o mais determinante no longo prazo. Uma gestora boa toma decisões melhores na hora de comprar imóveis, renovar contratos e distribuir dividendos. Então como que você pode fazer para avaliar isso? Olha o histórico. O fundo manteve o dividendo consistente nos últimos anos. Quando houve crise, pandemia, por exemplo, como o fundo se comportou? A gestora se comunicou com os cotistas, explicou o que estava acontecendo? Transferência e consistência ao longo do tempo são os maiores sinais de uma boa gestão. Quando você passa esses 5 filtros em qualquer fundo, você já elimina a maioria dos ruins. O que sobra é o que vale a pena estudar com mais calma, com mais cautela. São ativos que realmente podem entrar na sua carteira. Vamos agora para a parte 4, que é como começar do zero e o efeito bola de neve. Agora eu sei o que você está pensando. Tudo muito bonito, mas eu não tenho esses 403 mil reais, certo? Tudo bem. Ninguém tem de uma hora para outra. O ponto aqui não é chegar em 403 mil amanhã. O ponto é começar agora com o que você tem e deixar o tempo fazer o trabalho. E isso tem um nome, efeito bola de neve. Funciona assim. Você investe ali 500 hoje, recebe dividendos no mês que vem, certo? Reinveste então esses dividendos, compra mais cotas. No mês seguinte, recebe mais dividendos porque tem mais cotas e assim por diante. É o efeito bola de neve. Eu sei que parece pequeno no começo e é mesmo, mas vai acelerando mês a mês, ano a ano. Quando você vê, você tem uma bola de neve gigantesca ao seu favor. Agora presta atenção nesse exemplo que eu vou te mostrar. Investindo R$1.000 por mês, reinvestindo todos os meses e mantendo um dividend yield médio de 10,8%, em 10 anos você acumula aproximadamente R$210 mil e já está gerando em torno de R$1.890
por mês de renda passiva. Em 15 anos você cruza a marca dos 403 mil e chega na meta dos R$ 3.634 que eu prometi aqui no vídeo. Tudo bem, eu sei que 15 anos parece muito, mas pensa bem, daqui a 15 anos você vai ter essa idade de qualquer jeito. A pergunta é, você vai ter construído essa renda ou não? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. E como dar o primeiro passo na prática? Primeiro, você vai fazer assim, você vai abrir uma conta em uma corretora, é de graça e leva ali menos de 10 minutos. As principais corretoras do Brasil permitem tudo pelo celular. Segundo, você deposita o valor que você separou para começar. Pode ser ali R$50, R$100, 500, R$1.000, o que couber no seu orçamento agora. Isso sim é o importante. Terceiro, acesse o Home Broker, que é a plataforma de compras da corretora. Pesquise o código do fundo que você quer comprar. Por exemplo, MXRF11 e coloca uma ordem de compra. Você define a quantidade de cotas e o preço que quer pagar naquele momento. Quando o mercado bate naquele preço, a ordem é executada e as cotas caem na sua conta. Quarto, todo mês você aporta mais. Isso é muito importante. Reinveste os dividendos e repete o processo. E isso tudo que eu te falei aqui não tem segredo. O grande segredo é a consistência. E uma coisa que todo iniciante pergunta: qual o valor mínimo para começar? Muitos fundos da nossa carteira custam menos de R$10 por cota. O MXRF11, por exemplo, ele costuma ser negociado na faixa ali dos seus R$9 a R$10 por cota. Com R$100 você já consegue comprar ali 10 cotas e já começa a receber dividendos no mês seguinte. Com uma cota você já é dono de um pedacinho de um shopping, de um galpão logístico, de um título imobiliário. Isso é real e está acessível para qualquer pessoa. Então deixa eu resumir o que você aprendeu hoje. FIIs são uma forma de investir em imóveis sem dor de cabeça, recebendo dividendos mensais isentos de imposto de renda. Com uma carteira de 6 fundos diversificados, o TRXF11, BTGLG11, GGRC11, HGLG11, MXRF11 e o XPML11 e um dividend yield médio de 10,8% ao ano, você precisa de 403 mil investidos para estar gerando R$ 3.634 por mês. E a fórmula para qualquer meta é renda desejada vezes 12 dividido por dividend yield anual. E para você escolher bons fundos, você usa ali os 5 indicadores que eu falei: dividend yield, PVP, vacância, liquidez e qualidade da gestão. E você pode estar começando com o que tem hoje. Reinveste os dividendos e com consistência ao longo do tempo, a bola de neve faz o resto. E agora eu tenho um pedido para você. Se esse vídeo abriu sua cabeça sobre os FIIs, curte agora, isso ajuda muito o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ver. E salva esse vídeo aí porque você vai querer rever a planilha e esses cálculos que eu comentei aqui no vídeo. E comenta aqui embaixo qual é a sua meta de renda passiva. Escreve aí o número: R$500, R$2.000, R$5.000 e se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Tem conteúdo novo toda semana sobre investimentos. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu agradeço demais que você tenha ficado. Até o próximo e lembrando, não esquece, vai lá e começa a investir, não deixa para depois não. Valeu!